Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje nós vamos começar o módulo 2. Antes da gente começar, eu proponho já a gente fazer uma coisa que seria interessante fazer em todos os módulos. Primeira coisa, tem uma coisa que tira bastante nossa atenção e muitas vezes a gente, em alguns segundos que a gente pega ali no telefone, a gente perde um assunto muito importante. Então vamos tentar dar uma priorizada, porque se você pegar bem, uma vez que você assistir cada módulo, você já vai estar bastante preparado para seguir nesse mercado. E quando for na nossa reunião, que a gente for se apresentar, e quando a gente disponibilizar o suporte, você vai ver que nem vai precisar tanto quanto pensa. Então, é interessante e já se prepare, transforme seu ambiente num ambiente que facilite a sua absorção desse conhecimento, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo a vocês, lógico, é maravilhoso a gente pegar o telefone aqui para ver uma coisa, ver no Instagram ou outra, mas agora a gente está falando de um trabalho, a gente está falando de uma representação, de uma coisa que pode te ajudar financeiramente. Então é importante, né, como nós somos adultos, não fazemos só o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. Vamos tentar colocar o nosso celular em outro cômodo, né? Se você está assistindo no seu quarto, se você está assistindo na sala, tenta distanciar ao máximo, né? Fica no teu computador, ou caso você esteja assistindo pelo computador, retire, ou no celular, retire todas as notificações, tá certo? Para que você realmente possa se dedicar esses minutos, né, ao que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos agora começar o módulo 2, tá certo, pessoal? O módulo 2 é um módulo bastante importante, que é onde vamos introduzir os produtos que nós vendemos. Vai ser disponibilizada a parte de registro de marca e de acompanhamento de marca, que são serviços complementares. O registro de marca, que é o primeiro passo que vai ser dado, e após esse registro ter sido concedido, aí sim a gente vai para a parte de acompanhamento. Então, a gente vai destrinchar isso tudo bem direitinho no módulo 2, página 11 da apostila de vocês, tá certo? Então, aqui diz que registro de marca, né? É a marca que configura-se como sendo o maior patrimônio de uma empresa, portanto, é o principal ativo de todo empreendimento e nela se concentra com todo o valor do negócio. Pessoal, vocês têm que entender de marca não apenas o nome e o logotipo, mas com tudo, com o know-how que vem em torno dela, com a clientela, com as indicações, porque se você pode concordar comigo que quando você gosta de uma determinada empresa que você tem um serviço, né, seja ele de internet, seja de telefonia, seja uma loja que você gosta de comprar suas roupas e tudo, você tem gosto de indicar. E você geralmente diz, olha, a loja tal, ela é uma loja boa, tem um bom atendimento. Então, isso é a marca, isso é a construção. E essa marca você constrói autoridade, essa marca que você vai fazer muitas renúncias por ela, que você vai se doar, que você vai tentar ao máximo deixar ela competitiva com os outros players do mercado. Então, leia-se marca, o empreendimento por completo. Então, a marca é um negócio muito sério. Infelizmente, não é difundido o perigo que se é ter uma marca e não registrar. Aliás, usar uma marca e não registrar. Então, registro de marca é a única ferramenta disponível no nosso país que assegura que aquela marca seja exclusiva. Um exemplo prático, a Coca-Cola, a Adidas, a Nike, a McDonald's, essas grandes franquias, eu estou falando em grandes franquias para que possa contextualizar melhor, mas são as empresas que não existem outras iguais, com logotipos iguais ou nomes muito parecidos por esta proteção. Essa proteção que existe mundialmente chamada propriedade intelectual. Então, é muito interessante entender que esse tipo de proteção ele é disponível ao micro, pequeno, médio, grande empreendedor e que nós conseguimos trazer e tornar possível sem que a pessoa comprometa o caixa, sem que tenha que se endividar e tal. Então, a gente meio que democratizou o acesso a esse tipo de serviço que antigamente era dado somente lá nas grandes empresas. Então, o registro de marca é a única ferramenta que faz a tua marca ser única, exclusiva, te protege contra cópia e te dá a possibilidade de franquia, licenciar produtos,
né? Se você não quiser mais a marca, não vou usar outra, vou deixar ela aqui no nativo, você ainda pode vender, ou seja, você tem um leque de opções, né? Que quando você obtém o registro, você vai obter também esses direitos, tá certo? Então vamos lá. Os benefícios, como você pode acompanhar, a exclusividade, a segurança, licenciamento de produtos, franquia. E eu acho que uma das principais características e uma das principais coisas a se sopesar é a credibilidade que traz com os consumidores. Porque assim, uma marca registrada, ela é uma marca que é cuidadosa, é uma marca que entende que deve ter uma raiz para que aquilo cresça de uma forma saudável e que quando cresça, ela possua já ferramentas que segurem esse crescimento. Você imagina que você tem um negócio que a gente vai falar mais na frente e esse negócio bomba, dá tudo certo, você tem um nome legal, só que você simplesmente deixa para lá, deixa para outro dia para registrar e quando você vai procurar para tentar registrar, não tem mais possibilidade. E isso acontece por diversas vezes, é muito comum ver isso. E vocês, quando estiverem no dia a dia, vocês vão entender e ver que isso é muito, acontece demais. E qual é o problema disso? O problema é que a gente não tem uma cultura, né, de difundir isso. Foi feito várias campanhas nacionais para que o pessoal oficializasse, né, saísse do CPF, que era ali, a pessoa geralmente não abria nem o CNPJ, já tocava o negócio e tal. Então foram feitas várias intervenções, inclusive com planos governamentais e tudo, que fomentaram, que as pessoas saíram da informalidade e se formalizaram lá junto à Receita. Hoje tem o CNPJ, por quê? Porque tem acesso a empréstimos, a capital de giro, a ajudas financeiras, né, dos bancos. Então, foi uma série de medidas que tornaram isso hoje muito viável. A informalidade hoje é ruim. Para quem não sabe, a informalidade hoje é ruim. Por mais que tenhamos uma carga elevada de impostos, e tudo, precisa o negócio ser formalizado, precisa ser legalizado. Mas para registro de marca isso não existe. Infelizmente não se existem grandes bandeiras trabalhando nisso, você não existe grandes discussões em pauta legislativa ou judiciária sobre o tema. Então, é um tema que é um pouco complicado, mas é de suma importância e é nosso dever explicar e colocar a decisão para o tomador de decisão, sem que a gente faça qualquer tipo de pressão, de coação para que obrigue ele a adquirir o nosso serviço. Mas temos que ser bastante claros e objetivos ao momento de dizer as benesses e os riscos. Temos que mostrar, temos que deixar claro, temos que mostrar a escassez daquilo, temos que trabalhar esse gatilho, porque para o INPI, quem protocola primeiro, quem registra primeiro é que é o dono, não importa a idade do teu CNPJ. Então é importante ter isso em mente. E a questão das perdas do processo jurídico. Olha, eu já presenciei alguns casos desse tipo, em que a pessoa usou, eu disse, olha, não tem o que fazer. E a pessoa não tirou, achou que era um prejuízo muito grande, retirar a placa, retirar brinde, retirar fardamento, do que foi determinado na justiça. Houve uma briga judicial gigantesca, foi gasto muito dinheiro, e rapidamente veio, sob tutela antecipada, que retirasse tudo aquilo, sendo que tinha sido feito um gasto gigante. Então foi feito um gasto de honorários, né, do advogado, né, no caso meu, como foi gasto também depois na questão do rebrand, que teve que fazer toda uma estrutura, teve que fazer toda uma estratégia para que salvaguardasse aquela determinada empresa. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Essa prevenção com processos jurídicos é muito importante. E o pior é você ter uma marca lá toda organizada, vem um processo e você tem que mudar da noite para o dia, sair abruptamente do mercado. Aquilo, o consumidor entende de uma maneira totalmente errada. Infelizmente, não vai dar para tu segurar uma narrativa para todos os teus clientes. Ele vai pensar que tu saiu, ou que houve alguma coisa errada, questão judicial, até mesmo criminal. Então, é um custo muito baixo para te garantir muita coisa. Mas isso, ao longo desse módulo, você vai entender. E pessoal, sinceramente, espero não estar sendo chato. Espero estar falando uma linguagem que seja tranquila para todo mundo entender. Outra coisa que eu pretendo é que, se você achar que está muito puxado de assunto e tal, dá uma pausa, levanta um pouquinho, toma uma água, sei lá, come um biscoito, come um pãozinho, e volta para cá
e tenta não se desligar, deixa teu telefone lá. Então escolha um horário oportuno para você fazer isso, pessoal. Estou batendo muito nisso porque isso vai falar muito sobre o tipo de performance que você vai ter, tá bom? Continuando, vamos falar agora do acompanhamento da marca. O acompanhamento de marca, ele é um serviço complementar ao registro da marca. Quando o registro, na verdade, ele vai te dar o poder de você ser exclusivo e único no mercado, resguardar aquela tua identidade, seja nome, logotipo ou só a parte figurativa. Ele vai te dar também o poder de tu proibir outros concorrentes e tal, de usarem outras pessoas que estejam em outro estado, outros municípios, não importa. Se tiver um nome igual ou muito parecido, de forma que possa confundir o mercado com a tua marca, você tem sim o poder de exigir que aquela pessoa tire, ou licenciar. Mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês vai se valer, né, vai ser posto em prática quando o nosso cliente adquire o acompanhamento de marca. O acompanhamento de marca nada mais é do que um suporte nosso para as marcas já registradas, que muda um pouco do primeiro serviço, porque o outro vamos estar em processo, ele vai mudando de status em status até o deferimento e a concessão. Já o acompanhamento de marca, a gente fica ligado todas as terças-feiras sai uma revista de propriedade industrial, onde fala sobre os processos, alguns despachos e as marcas que ali estão tentando ser registradas. Então a gente faz o apanhado desta terça-feira. A gente olha se tem alguma marca que possa conflitar com aquelas marcas que estão na nossa base e prontamente, caso tenha, a gente faz essa compilação num relatório de um mês, envia para o cliente ter acesso àquelas marcas que foram provenientes e daí ele decidir se quer seguir com a oposição ou não, beleza? Outro diferencial do nosso serviço é, poxa Lúcio, eu acabei de passar numa cidade aqui e vi uma marca com o mesmo nome da minha, atuando na mesma área, o que é que a gente pode fazer? Me diga direitinho onde foi a cidade, a gente vai diligenciar, saber, e aí produzir uma notificação extrajudicial informando que aquela marca está incorrendo em injusto, né? Que está incorrendo em uma coisa ilegal, está usando uma marca, se apropriando de uma marca na qual ela não tem registro. Nisso, o empreendedor vai dizer, Lúcio, eu quero que proíba desde já, então a gente notifica extrajudicialmente que cesse imediatamente o uso daquela determinada marca em todos os materiais. Ou, não, Lúcio, eu quero que pode dar 5 dias lá para a pessoa ter tempo de tirar, de resolver com a equipe dele lá, de fazer um rebrand e tal. A pessoa pode fazer isso, como também pode fazer, não. Está longe, está numa região totalmente diferente, não vai me atrapalhar. Vamos fazer o seguinte, vai me pagar uma anuidade de licenciamento, ou seja, eu vou licenciar minha marca, né? E essa pessoa vai pagar anualmente, exemplo, 10, 15 mil por ano para ter o uso da minha marca, para ter minha autorização. Dando minha autorização, logicamente eu não posso entrar contra aquela pessoa, eu não posso proibi-lo enquanto está na vigência daquele contrato de licenciamento, beleza? Mas tudo isso quando você tem o registro de marca, né? O acompanhamento da marca. Além de você ter o registro, você tem o acompanhamento. Outra coisa, pessoal, muito interessante a se entender é que no acompanhamento é interessante, muito interessante ter, né? E comercialmente falando, eu pelo menos eu não falo quando eu faço o processo primeiro de registro. Por quê? Porque às vezes dá uma impressão para o nosso cliente que nós estamos querendo perpetuar o serviço. Ele, poxa, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou pagar pela minha vida todinha, por mais que seja meio salário, por mais que seja... Não é interessante se falar ali. Nós temos no mínimo 14, 15 meses ali, que é o tempo de um processo mais ou menos, para conquistar aquele cliente, para dar um bom pós-venda, para estar ali perto dele, para que quando chegar no processo de deferimento, concessão, a gente possa trabalhar o acompanhamento e trazer nosso cliente para a base. O primeiro ano é muito importante, porque o primeiro ano, ele tem, depois que a marca é concedida, abre-se o prazo de anulação administrativa. Então, as outras marcas que se sentirem lesadas, elas podem entrar com ação de anulação administrativa por conta lá do seu processo ter sido concedido. E nisso você tem que ter um acompanhamento, porque você tem que contrarrazoar, você tem que fazer uma manifestação
contra esse recurso de anulação, entendeu? Então é interessante demais quando você faz esse processo de acompanhamento, você passar. Mas Lúcio, a gente vai estar começando agora a representação e como é que eu já vou encaixar isso? Como é que eu vou falar isso? Vai demorar muito tempo? Vai, concordo contigo. Mas nos clientes que tu for abordar, ou pode ser registrado, não, talvez não daquele jeito que está, a gente faz uma adaptação, ou já tem marca registrada. Então aquele que já tem a marca registrada, você vai oferecer o acompanhamento. E o acompanhamento é isso que eu lhe disse. Vamos estar atentos nas providências para oferecer oposição. Vamos estar atentos também ao prazo de caducidade. O prazo de caducidade, pessoal, também é muito interessante. Por favor, anote essas partes. Caducidade pode parecer técnico, mas nada mais é do que dizer que a marca está caduca. Olha, essa marca ninguém está mais usando em INPI. Então, pode arquivar aí que tem outros processos para subir que o pessoal quer usar a marca ou já estão usando a marca. E como é que funciona isso? O INPI, a partir do momento que você entra com a caducidade, que diz que a marca está caduca, ela lhe intima via revista, que é o único meio que o INPI faz, que o INPI se comunica. O INPI não liga, o INPI não manda e-mail para você, por isso que nós temos o nosso software, onde a gente exporta, né, as revistas e confronta os processos lá com o que a gente tem na nossa base, então ele já puxa os processos que estão na nossa base. E caso você não fale nada no período de manifestação sobre caducidade, o teu processo vai ser arquivado. E aí você acha que está lá com a marca, não, eu tenho minha marca por 10 anos. Acaba que você perde antes do prazo. Tem umas regrinhas? Tem, mas não vou entrar agora em detalhe nisso, tá certo? Porque senão vai ficar muito longo. Então, o processo de acompanhamento, pessoal, é tão importante quanto, né, o processo de registro, porque é o que vai fazer valer realmente o registro. Até aí, beleza? Até aí tá tranquilo? Show de bola, show de bola. Então, aqui a gente fala que existe, né, os casos, né, de indenização sobre o uso indevido. Aqui eu falei sobre extrajudicial. Por quê? Porque a partir do momento que judicializa, aí vai a parte de advocacia da nossa empresa. Que aí realmente nós não temos como falar a questão de preço, como a gente tem que tabelar para acompanhamento e registro de marca. Então, quando vai ser judicializado, existe o caso a caso, entendeu? Então, não tenho como liquidar nenhum tipo de valor agora. Mas, certamente, se aquela pessoa está realmente desrespeitando, está com a marca com o mesmo nome, sendo utilizado no mesmo nicho, certamente vai pagar uma bolada de indenização, tá certo? Por uso indevido de marca. Não, mas aquela outra marca lá, ela tem 20 anos, enquanto a minha tem 2 só. A minha marca é mais velha, a minha marca tem 20 anos, a outra só tem 2 anos, está registrada. Isso não importa o que tem, tá bom? Então, é muito importante você ter isso em mente. Anota aí também, pessoal. Bom, a questão do licenciamento de marca, isso é utilizado muito quem? O Carlinhos Maia, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Carlinhos Maia assinou uma linha de óculos da Tino Beans. Eu acho que vocês puderam ver, se vocês deram um Google aí, vocês vão conseguir ver. Então tá lá uma linha lá, by Carlinhos Maia. Esse licenciamento da marca Carlinhos Maia é feito por registro. Não, mas é o nome civil dele, não interessa, ele tem a marca registrada. Quer dizer que se vier um outro Carlinhos Maia que atua no mesmo, ele não vai poder? Não, com o nome Carlinhos Maia, não. Aquele nome para fins empresariais daquele nicho, só quem pode utilizar é o Carlinhos Maia que registrou a marca. Beleza, pessoal? Vou tentar correr aqui um pouquinho. Então, eu fui um pouco sem ordem aqui, né, para tentar fazer disso mais um bate-papo, mas deu para falar tudo. A questão do acompanhamento, que não é, né, um serviço obrigatório, né? Nenhum serviço é obrigatório. Então você tem 1 ano e tanto para convencer aquele teu cliente para permanecer na tua base de clientes, tá bom? Eu vou falar agora muito rapidamente das etapas de processo de registro, até porque essa parte vocês vão ter muito bem colocados aqui na sua apostila. Então, pessoal, eu vou estar aqui tratando uma parte mais que eu julgo que precise ter uma fala mais direta minha com vocês, mas tem muita coisa que vocês vão ter que dar uma olhadinha realmente no material de apostila que a gente preparou com todo carinho para vocês, tá certo? Então vamos lá.
Vamos começar. Primeiro passo para isso, a pesquisa de viabilidade. Por que a pesquisa? A pesquisa, nós vamos dizer se a marca pode ser registrada ou se ela não pode ser registrada daquela maneira. Não pode, se acabou o mundo? Não, de forma nenhuma, certo? Não pode, nós vamos fazer após o cliente. Vamos lá, pessoal, interessante isso. Se tiver viabilidade, a gente envia um parecer. Esse parecer ele é todo bonitinho, a gente vai estar colocando aqui agora na edição só para vocês acompanharem, para ver como é um pouquinho, mas a gente vai explicar em outro módulo, tá bom? E nesse parecer, como vocês podem ver, a gente já trata sobre prazos, sobre documentações que precisamos, sobre modos de pagamento, sobre prazo estimado, sobre pós-venda. Então, a gente envia isso para o cliente acenando que daquela forma que está, pode ser registrado. Caso não possa, e o cliente tenha realmente interesse, a gente faz um contrato em que a moita vai viabilizar a empresa, a marca dela. Fazendo como? A gente propõe algumas alterações para que a marca siga viável e que ela passe pelo crivo de INPI de não confundir o mercado da forma que ela estava lá. Então a gente torna ela diferente para que ela seja aceita e seja única no mercado sem causar colidência nenhuma com a outra marca. Então a viabilidade é dessa forma que funciona, tá bom? Lógico que não pode ser um absurdo. Coca-Cola, aí colocar Coca-Cola com K. Coca-Cola. Claro que não dá, né? Até porque você não vê isso. Então sempre pense na Coca-Cola. Você vai ver que se algum exemplo pudesse passar, tinha passado com Coca-Cola. Beleza? Então, a viabilidade, né, que a gente faz, o representante, você não precisa disso. A moita quer que você apenas se encarregue de fazer a captação e venda. O resto, a parte chata, que é parecer, a parte chata de pesquisa, isso tudo é com a gente. A gente quer que você fique tranquilo, fique livre para desempenhar o teu trabalho da melhor maneira possível, confortável. Então, a gente faz essa pesquisa e aí vai te passando se tem viabilidade, se não tem, se pode ser alterado, e aí tu já ir falando com o teu cliente. Massa, quis, pronto, beleza, vamos seguir o cliente, vamos apresentar algumas documentações. Para que essas documentações? A gente precisa fazer o cadastro do cliente no sistema do INPI, nós precisamos também emitir a procuração, né, que é justamente que o cliente dá poderes para moita marcas representá-lo diante daquele processo administrativo que vai se iniciar, e o nosso contrato, onde vem especificando, é um contrato, pessoal, é um contrato super tranquilo, com poucas laudas, com poucas páginas, não é aquele contrato extenso, chato, cheio de pegadinha, porque tudo nosso é com bastante responsabilidade, né, e nós trabalhamos com garantia de marca. Se você assistir o módulo 1, que é um módulo mais de apresentação, que é interessante você também assistir, é muito massa. No módulo lá de apresentação a gente fala que nós sentimos a necessidade de garantir e de assumir esse risco pelo nosso cliente, entendeu? Então, a garantia de marca é uma coisa que é nossa e que a gente dá para o nosso cliente para justamente que ele fique tranquilo sobre aquilo do processo dele, tá bom? Enviou as documentações, assinou o contrato, assinou procuração, enviou os documentos que a gente requisita, massa, pagou a guia de recolhimento da União, porque a gente envia uma taxa de protocolo para o nosso cliente, que geralmente é no valor de R$142, tá bom, pessoal? Fora a procuração, fora isso tudo, a gente envia também a taxa de protocolo, que é uma guia de recolhimento da União. Pessoal, essa taxa não tem nada a ver com o nosso escritório, nós apenas emitimos, tá certo? Nós emitimos essa taxa, o cliente paga, envia o comprovante para que a gente possa anexar no processo. Porque no INPI, no momento do protocolo, a taxa tem que estar paga, tá certo? Tenha isso, anote isso, no momento do protocolo, a taxa tem que estar paga, beleza? E então foi feito tudo isso, nós enviamos já, caso seja um pagamento via cartão, a gente envia o link, você solicita no nosso suporte. Caso seja uma venda paga no Pix,
Você vai ter, né, um PDFzinho já com QR Code, com tudo bem direitinho, para que o cliente faça o repasse, apresenta, né, o comprovante para a gente e a gente já faz o seu repasse. Nós trabalhamos dessa maneira, pessoal. Bom? Então, após isso, é feito o protocolo em menos de 24 horas. A gente pede 24 horas úteis, mas geralmente é menos de 24 horas. A gente faz, né, esse protocolo, cadastra no nosso software, emite a folha, né, de protocolo, que é o comprovante, que já sai o número do processo, a gente já te envia para tu enviar para o cliente. E aí a gente começa o acompanhamento, onde todos os meses a gente vai dizer se houve alguma alteração do status daquela marca ou não, até a concessão. Caso ela seja interferida, a gente faz um novo processo sem que o nosso cliente pague nada de honorários, o adaptando de uma maneira que passe pelo processo, tá certo? Então a gente já passou aqui da parte, pessoal, muito interessante vocês grifem aí para dar, coloque lá, note bem na página 18 e 19, onde vocês vão ter acesso a uma parte mais visual do que eu estou falando aqui para vocês, tá certo? Então as páginas 20 também aqui mostram onde você pode olhar, onde qualquer pessoa pode olhar a base do INPI, tá certo? Na página 20, como pesquisa, as situações de como fica lá o processo, isso quando for na nossa reunião, caso haja alguma dúvida sobre isso, pessoal, anote aqui, ó, dúvida, quando chegar lá você, Lúcio, olha, aquela página lá, tem como você dar uma olhadinha agora? Pessoal, eu espelho a tela, mostro para vocês, tá bom? Então, módulo 2 encerrado. Pessoal, um grande abraço, eu espero que tenha sido um bom aprendizado, espero não ter falado demais, ter passado muito do tempo, mas é uma forma que eu quero deixar vocês o mais seguro possível dos processos, de como funciona. Lógico que vão ter dúvidas, e que vão ser esclarecidas, prontamente esclarecidas, mas quero que vocês entendam com todo o amor que a gente desenvolveu esse material, que a gente fala com vocês, para que possamos caminhar juntos numa estrada boa, sólida e próspera, tá certo? Pessoal, fica aí, próximo módulo vai ser um módulo maravilhoso, muita coisa boa, com muito conteúdo interessante, então já entra aí, tá bom? Um abraço, pessoal!